Olá, você que acompanha mais uma edição do AssivaCast, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça sempre de acompanhar tudo aquilo que a Assiva faz pelo desenvolvimento do extremo sul catarinense aqui nesse canal do YouTube ou então lá no nosso Instagram, no @AssivaAraranguá. Segue lá e fica sempre bem informado sobre tudo aquilo que a Assiva faz pelo desenvolvimento regional. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre investimento. Vamos trazer dicas valiosas para você que está aí com seu dinheiro parado, não sabe muito bem o que fazer com esse dinheiro, mas vamos trazer um profissional da Acentra para trazer dicas, para trazer orientações e para ensinar você como lidar com esse dinheiro, como lidar com esse recurso para fazer com que você tenha o maior retorno possível. Estamos recebendo o Lucas Filastro, que é assessor de investimentos da Acentra. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Boa tarde, Lucas. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa tarde, pessoal aí que está assistindo a gente também de casa. E vamos lá, vamos tentar esclarecer as dúvidas sobre investimentos e quem sabe trazer mais clareza para essa parte também. Vamos começar falando sobre momento. Momento econômico, existe um momento ideal para se investir? Qual é o momento que a gente vive hoje, Lucas? Eu costumo falar que o melhor momento para investir é o ontem, né? O segundo melhor momento é o hoje. Então, tudo vai da oportunidade, de visualizar essa oportunidade. Hoje, em especial, né, a gente tem aí uma taxa Selic elevada, né? Ontem mesmo, na quarta-feira, dia 17, o cupom se reuniu, então eles mantiveram a nossa taxa Selic a 15% ao ano, então isso favorece alguns tipos de investimentos, né? Então, os investidores estão de olho mais nessa parte desses investimentos mais conservadores. Com taxa Selic alta, com juros altos, né? É melhor de investir, é pior de investir, tem mais retorno, é melhor botar o dinheiro embaixo do colchão? O que é melhor fazer? Claro. Então, a gente fala muito da taxa Selic, mas a gente acaba não explicando tanto, né? Vamos simplificar um pouco a taxa Selic. Ela é a nossa taxa básica de juros, né? Então, ela vai interferir em algumas taxas do nosso país, então vai ficar um pouco mais caro para pegar empréstimos, financiamentos, então ela mexe com toda essa parte. Mas também, olhando para um lado de investimento, é um bom momento para quem gosta de renda fixa, né? Pessoal mais conservador, então tem uma oportunidade maior, porque esses índices, essa taxa Selic, ela acaba colaborando para esses investimentos, né? Então, você consegue ter uma boa rentabilidade com uma ótima segurança. Então, esse é o momento atual que a gente vive, seria o investidor mais conservador. O conservador está tendo um pouco de retorno melhor. Isso, né? Porque hoje, com uma taxa 15%, é muito improvável que o investidor vai querer tomar um risco para tentar conseguir um 20%, né? E correndo o risco de perder. Então, hoje, na segurança, né, na renda fixa, a gente consegue esse 15% tranquilo. Então, fora as outras garantias que esses investimentos também trazem, né? Olhando para esses produtos e para essas oportunidades de investimento, e aí, né, já que você falou em renda fixa, né? O que a Acentra tem disponível hoje de produtos de renda fixa para que o consumidor, para que o cidadão que vai fazer os seus investimentos possa fazer? Claro, perfeito. Hoje na Acentra a gente tem alguns produtos de renda fixa, né? São eles o RDC, que é muito parecido com o CDB, que popularmente é conhecido. A gente tem alguns índices, né, que a gente consegue estar trabalhando dentro do RDC, que seria o pré-fixado, o pós-fixado e o indexado à inflação. E também temos o LCI, né, que é a letra de crédito imobiliário. Esse é isento para a pessoa física, então a pessoa física que quiser investir em um ativo isento de imposto, a gente tem a disponibilidade também do LCI, sempre verificando se há disponibilidade de lastro, né? Mais para frente a gente pode até comentar sobre isso. E também temos a nossa famosa caderneta de poupança. Então, aqui, o brasileiro hoje sempre foi muito intuitivo na questão de investir em poupança, então a gente também traz essa questão da segurança da poupança e também, para quem pensa numa aposentadoria, a gente tem a previdência privada também. O que é diferente? Quais são as diferenças desses investimentos? Certo. O RDC, quando a gente divide ele em 3 partes, que seria o pós-fixado, o pré e o indexado à inflação, significa que o teu investimento ele vai acompanhar 3 índices diferentes, né? Então, o pós-fixado ele vai sempre acompanhar o CDI. O CDI ele é sempre muito próximo da taxa Selic. Então, sempre que você acompanhar a taxa Selic subindo ou diminuindo, o CDI vai seguir na mesma direção. Temos o pré-fixado, ou seja, você fixa uma taxa
por ano, e aquela taxa, independente da variação da taxa Selic do mercado, independente da inflação, ela vai acabar oscilando aí, ela não vai oscilar, na verdade, né? Ela não oscila conforme a oscilação da taxa Selic. É isso, tu sabe, tu botar 100, tu vai tirar, tu sabe quanto é que vai tirar no final do investimento. Esse é o único investimento que a gente consegue determinar quanto que a gente vai retirar no final. Esse é o único investimento. E aí o indexado à inflação, né, que ele vai ser uma mistura de pré-fixado com pós-fixado, né? Só que ao invés do pós ser indexado ao CDI, ele vai ser indexado à inflação. Então, para aquela pessoa que procura render, né, ter uma rentabilidade superior à inflação, a gente recomenda o indexado à inflação, porque tu vai ter uma taxa fixa que tu vai ganhar e mais a variação da inflação. Como é que tu senta na frente do investidor para explicar tudo isso? Cara, Quais são as dúvidas, né, que o pessoal tem na hora de fazer o investimento? sim, tem que ser tudo com muita cautela, né? Não há uma receita de bolo que a gente chega aqui e vai sentar e vai ser igual para todo mundo. A gente tem que entender a realidade do cooperado, é isso que a gente faz, isso que a Centra traz para o cooperado, esse é o nosso diferencial, de sentar com ele, conversar, entender a realidade do momento dele, e aí sim, discursar, né? Falar um pouco sobre os investimentos, desmistificar, entender o que ele entende de investimento, trazer de uma forma simples que ele entenda, né? Não adianta a gente comentar muito sobre taxas se o cooperado quer entender de valor, né? Se ele quer saber de valores. Agora, não adianta falar muito de valores se o cooperado já entende mais de taxa, né? Então, tudo vai de acordo com o conhecimento do cooperado, né? E aí a gente vai trabalhando dentro dessa área. E vai também de acordo com o perfil e expectativa de cada um, né? Perfeitamente, perfeitamente. Tudo vai o que ele almeja alcançar, qual que é a gente diz que é o perfil dele, né? Qual que é o perfil dele? É alguém mais arrojado, alguém que gosta de tomar um risco para conseguir um ganho maior? Não, é alguém mais conservador, é alguém que gosta de sempre ter aquele ganho conciso, sem que sofra oscilações. Então a gente tem que entender isso também do cooperado. Para saber, até para encaixar ele no produto mais adequado para a necessidade dele, né? Isso, perfeitamente, perfeitamente. Existem perfis aqui na região, como é que tu identifica os cooperados que vocês visitam, né? Como é que tu identifica esses perfis? Sim, a maior parte do nosso cooperado, eles já tem um perfil mais conservador, né? A nossa população aí, a gente costuma ser bem, como é que eu posso se dizer, né? A gente costuma ser bem conservador com o que é nosso, né? A gente gosta de proteger o que é nosso. Então, eles prezam muito por essa questão de proteção. Eles gostam de proteger o patrimônio dele e ter à disposição a hora que precisar. Esse é o maior o argumento que eles têm, que a nossa população tem hoje, que é ter o investimento à disposição no momento que ele precisar. Então, esse é o principal foco dos nossos cooperados, né? Ser conservador, ter o dinheiro à disposição na hora que precisar, mas também ir atrás de uma rentabilidade boa, né? Eu vou até trazer uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de a gente começar o podcast, Lucas, que é a questão da possibilidade de dividir um pouco essa caderneta de investimentos, né? Porque quando você fala um perfil, talvez vá todo mundo identificar aí a poupança, né? Porque é um perfil conservador, é um perfil que quer ter disponibilidade, ou seja, ele quer ter uma liquidez ali bem alta, então ele quer botar o cartão na máquina do banco e sacar o dinheiro quando ele precisar. Exatamente. Bom, isso é poupança. Ponto. Né? Mas agora, dependendo do valor, ele pode diversificar um pouquinho isso também, né? Isso, a gente aconselha muito a diversificação, né? Para a gente não ficar tão refém de um índice só, né? Por exemplo, a taxa Selic hoje. Tudo bem que ela está batendo as suas máximas, né? Já é a segunda vez que o cupom se reúne para manter essa taxa nessa máxima de 15%, só que vai chegar um momento que ela vai começar a cair. E esses investimentos indexados a esses índices, né, que seria a Selic ou o CDI, eles vão começar a ter uma rentabilidade menor também. Então, para a gente se proteger dessa queda, dessa oscilação do mercado, a gente sugere muito que seja diversificado os investimentos. E pode ser diversificado dentro da própria renda fixa, né? Como mencionamos, temos o pré-fixado, então você pode estar trabalhando tanto com a possibilidade do pós, né, de ter um ganho aí com o tempo se a Selic vier a subir, mas também pode garantir a tua rentabilidade de hoje, né, para daqui 1 ano, 2 anos, quando a taxa Selic vier a começar a oscilar, começar a cair. Então a gente preza muito pela diversificação. Acho que isso é um ponto-chave do investimento, né? Muito mais do que a taxa que tu vai pegar, é como o seu investimento está diversificado, o quão bem protegido das oscilações ele está. Então, a gente traz muito essa visão para o nosso cooperado, para a gente poder estar trabalhando da melhor forma possível com o dinheiro dele.
Sim, até para que o pessoal tenha ali uma segurança, como você falou, mas todo mundo quer um ganho maior, né? Todo mundo quer ter um retorno um pouquinho maior desse investimento, né? Sim. Suou para conquistar para levantar aquele patrimônio, né? Sim. A maioria dos nossos cooperados já não vem de berço de ouro, né? Então não vem herdeiro. Então aquele dinheiro não veio fácil, não veio dado, né? Foi suado, foi trabalhado para conquistar. Então não pode deixar esse dinheiro refém de um prazo muito longo, mas também de um prazo muito curto com uma rentabilidade muito curta, né? Uma rentabilidade muito pouca. Então a gente tem que trabalhar com o planejamento, com o entendimento do perfil do cooperado e trabalhar para que ele consiga o melhor dos dois mundos, que é uma rentabilidade boa com uma carência, com uma condição muito boa também. Já que você falou algumas vezes prazo, tempo, enfim, como é que se estabelece isso? Como é que vocês, nesses atendimentos, como é que vocês estabelecem, olha, esse determinado investimento ele tem um prazo de retorno, ele tem... como é que você estabelece qual é o prazo ideal para um investimento? Certo. O prazo ideal vai depender muito do cooperado, né? Do quanto ele aguenta do quanto ele pode deixar esse dinheiro parado por quanto tempo, né? Então, hoje, nos nossos RDCs que a gente tem carência desde 30 dias, ou seja, a partir de 30 dias já fica disponível o saldo dele com juros, né, para ele poder retirar a qualquer momento, e a gente vai até aí 3 anos e meio, 4 anos, que é o vencimento máximo que a gente tem hoje de um RDC. Então ele pode deixar tanto para 30 dias quanto para 4 anos. Sempre ressaltando que quanto maior o tempo que ele deixa, com a maior carência, né, uma diferença entre vencimento e carência, a carência ela tem algum significado diferente. A carência é quando você pode resgatar esse valor já com os juros. Então, se a sua carência é de 30 dias, o seu dinheiro ele vai ficar aplicado para 4 anos, porém, depois de 30 dias, você pode resgatar a qualquer momento, porque a carência já foi vencida, né? Agora, o vencimento dele, né? Então, se, por exemplo, colocou o investimento para 4 anos, após 4 anos, o vencimento dele ele vai ser resgatado automaticamente, né? Então, dentro dos RDCs, a gente tem essas carências de 30, 90, 181 dias, 270 dias, que a gente trabalha com prazos de dias, e depois desses prazos, o dinheiro continua aplicado, né? Então ele continua rendendo caso o cooperado não venha a utilizar esse saldo em conta, e a hora que ele precisar, ele pode resgatar a qualquer momento já com os juros dele, mas sempre tomando cuidado com essa questão da carência, porque ele só vai render se a carência for batida, né? Então, se colocou para dentro de 30 dias e resgatou antes, não vai ter os juros. Se botou para 30 e depois de 30 quis resgatar, aí sim ele já resgata com os juros desses 30 dias que já começa a contar desde o primeiro dia. Sim. Agora, é evidente, né? Se ele fizer a previsão de que vai resgatar depois de 4 anos, ele tem uma rentabilidade maior. Ele deixa esse dinheiro investido mais tempo, né? Perfeitamente. E aí também vai ocorrer que os juros compostos, né, que é o grande aliado dos investimentos, ele vai conseguir trabalhar muito melhor, né? Então é juros sobre juros. Então quanto mais tempo você deixa o dinheiro lá, é mais tempo que os juros vai acabar gerando juros em cima de juros. E como a gente trabalha com essa questão de pegar o dinheiro e emprestar na outra ponta, quanto maior a carência que a gente tem, maior a garantia que a gente sabe que a gente pode poder trabalhar com aquele dinheiro, então maior a rentabilidade que a gente pode proporcionar para aquele dinheiro, né? Porque a gente sabe que aquele valor vai estar em conta daqui 9 meses, daqui 1 ano, então a gente tem tempo para trabalhar e a gente consegue trabalhar melhor as taxas também. Já que você falou e utilizou a palavra garantia, vamos tratar desse tema também, porque eu acho que é importante. Qual é a garantia desse investimento? Qual é a garantia que a Centra dá para o cidadão que está investindo o seu recurso com a Centra? É muito importante a gente estar atento a essas garantias também, né? Como a gente estava falando, são valores que vêm do suor do trabalho, são valores que foram demorados para ser conquistados, então eles não podem ficar sem garantia. Além da garantia da própria Centra, que é uma instituição muito consolidada, é uma instituição muito firme no mercado, a gente também conta com o FGC Coop, né? Que seria o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Então, a cooperativa conta com essa garantia, além da própria garantia da Centra, né? Então já existe um recurso ali, um fundo para ofertar essa garantia, né? Isso é fundamental, né? Isso. Todo o dinheiro que
que a cooperativa ela tem que destinar um percentual para esse fundo, né, para esse fundo garantidor. Então, todo percentual todo valor que chega para a cooperativa é destinado um saldo lá para esse fundo e fica lá exclusivamente para casos extremos a gente poder ter condições de ressarcir o nosso cooperado. Ô Lucas, diferenças do cidadão do investidor que já é investidor, que já tem o hábito de manter ali algum tipo de investimento, para o cidadão que não tem, que talvez vá fazer a primeira reunião, a primeira conversa para entender, enfim. Uhum. Como é que vocês constroem as carteiras desses dois perfis, né? Do cidadão que já conhece, que já tem, que já... obviamente que já talvez quer tomar um pouco mais de risco ou talvez não, e para o cidadão que está com os dois pés atrás, né? Uhum. Tá extremamente receoso, vou começar nesse negócio, mas tem lá o meu receio. Claro. Então, são dois perfis diferentes, né, que a gente tem abordagens diferentes também para tratar. Aquele cooperado que chega sem instrução nenhuma, a gente vai dar uma atenção maior na parte de explicação. Né? Ele tem que entender exatamente para onde que vai o dinheiro dele, quanto que vai render o dinheiro dele, como é que funcionam os prazos. Não vai ser colocado prazos tão longos, porque precisa de um tempo de maturação para ele entender que aquilo ali dá um retorno para ele, né? Então não vão ser usados prazos tão longos, carências tão longas. A explicação vai ter que ser um pouco mais detalhada, né? Hoje em dia há muito querer empurrar produto e não explicar como é que ele funciona, né? Ali na cooperativa a gente não tem isso. A gente realmente explica, o cooperado sai dali sabendo quanto que ele vai receber lá na frente, né? Quais são as condições. Então, e para o cooperado que já investe há um tempo, então a gente tem uma abordagem, né, um pouco mais dinâmica. A gente vai tratar um pouco mais de planejamento mesmo de investimento. Vamos pensar num perfil de curto, médio e longo prazo. Então a gente vai tratar essas três fases da vida dele para a gente poder estar ambientando os investimentos, estar segurando ele de todas as maneiras da oscilação do mercado. Tá construindo essa carteira, né, para esse cara que já tem um perfil de investidor, né? Isso, que ele já vem investindo, então ele já entende um pouco mais, então a gente consegue trabalhar com prazos maiores, né, com prazos de longo prazo, porque ele entende como é que funciona, entende as carências, então ele já ele já tende a entender um pouco mais dos recursos que ele tem na mão. Então ele sabe o dinheiro que ele pode colocar para um curto prazo e o dinheiro que ele pode depositar para um longo prazo. Então a nossa conversa é mais direcionada mesmo nesse planejamento de curto, médio e longo prazo. Para esse cidadão que está começando a investir, quais são as principais perguntas que ele faz? Então, a principal pergunta, uma pergunta que é bem frequente aqui em Araranguá, que eu vim agora recente, já me caiu essa pergunta, se o governo tem a possibilidade de botar a mão nesse dinheiro, né? Como é que tem essa... os investimentos em RDCs, né, os CDBs, eles têm a declaração ele tem o imposto de renda já na fonte, então o cooperado não precisa se preocupar em ter que tirar uma DARF para ir lá pagar esse imposto, né, ele já é descontado direto na fonte, e também com essa questão da garantia do FGC, é muito difícil o governo se apossar desses investimentos, né, porque a cooperativa ela já utilizou esse valor, ela já emprestou numa outra ponta, ela já tem os recursos para pagar esse cooperado desses juros. Então, é muito difícil o governo intervir nessa parte de transação entre o cooperado e a cooperativa. Então, a principal pergunta é se tem... A primeira é se alguém pode pegar o meu dinheiro. A primeira é se a preocupação do meu dinheiro. Alguém pode botar a mão? Não, ali é só a relação entre cooperativa e o cooperado. E aí tem mais a garantia do FGC, que deixa tudo ainda mais seguro. Que é uma segunda garantia. É uma segunda garantia. Para esse investimento. Do ponto de vista de retorno, qual é a principal dúvida de quem está começando, né, nesse mundo de investimento? A principal dúvida, né, com relação ao retorno é como é que funciona essa questão de juros compostos, né? Como é que funciona para eu ter esse dinheiro quando eu precisar? Como é que funciona? Os juros compostos, como é que ele é calculado, né, todo dia, então todo dia teu dinheiro vai render um valor e todo dia ele vai render sobre o saldo do dia anterior. Então, se num dia rendeu, vamos supor, trabalhar com números baixíssimos, né? Se num dia rendeu R$1,
no outro dia ele vai render em cima desse R$1, já vai dar R$2. Depois, no outro dia, ele já vai render em cima de R$2, já vai dar R$4. Então, ele vai sendo sempre juros em cima de juros. Então, eles têm essa dúvida de entender como é que vai ser feito o pagamento dele, como é que ele vai receber esses juros lá na frente. Então, a gente explica, a gente fala do que está atrelado. E aí é simulação mesmo, né? E aí é simulação botar pura. a calculadora na frente e fazer conta, né? Isso. A gente tem um sistema que mostra quanto que ele vai receber lá na frente, né? Quando se trata de pós-fixado, que a gente não tem uma previsão certa do futuro, a gente pelo menos traz uma média do que o mercado traz para a gente, então já deixa mais visível os valores de quanto que ele vai receber lá na frente, para ele ficar mais tranquilo, porque, por fim, o que interessa mesmo, né, para a maioria dos cooperados é quanto que eu vou ter na conta lá na frente, né, quanto que isso vai me render em números, né, em porcentagens nem tanto, mas em números, quanto que eu vou ter lá na frente. Então, a gente tem essas ferramentas para que a gente mostre, não, ó, teu dinheiro vai render daqui, ele vai, lá no final, ele vai render líquido para ti, vai cair na tua conta X tanto, né. Uhum. Então o pessoal quer saber o número final mesmo. O pessoal quer saber do quanto que vai ter no final. Percentual, não é que não seja importante, né? O pessoal não faz essa conta, né? Porque é como a gente estava conversando. O trabalho, nosso cooperado, ele tem o foco no trabalho dele. Ele tem as incomodações do trabalho dele. Essa parte de investimento, ele não quer ter que ficar pesquisando quanto que está a Selic hoje para pegar 90% e fazer por vezes e dividir para saber quanto que ele vai ter lá na frente. Esse é o nosso trabalho. Isso é a gente que tem que mostrar para o cooperado. Então, a gente simplifica isso para ele e traz em números. Bota X, tira Y, né? Tá, aí vem outra coisa que é importante, que é a questão do atendimento. Vamos lá, hoje em dia, com o negócio de internet aí, tu pode fazer isso aí em casa sozinho, pegar o próprio aplicativo da Ascentra e comprar tudo isso sozinho, sem... É diferente de ir lá, o Lucas ou um outro assessor de investimentos e, olha, é isso aqui. Isso. Planificar isso aqui, dizer lá no final vai ser tanto. É diferente, né? Isso. A gente fala, hoje, pela internet, tu tem acesso a vários tipos de investimentos, né? Então, hoje você tem aí um leque muito extenso de investimentos. A questão é que, assim como, por exemplo, o mercado da internet, tu pode comprar uma coisa achando que é uma coisa e chega na tua casa outra coisa, né? Por quê? Porque não tem essa conversa, não tem essa explicação pela internet, é tudo muito frio, é tudo muito na porcentagem, então tu não entende se aquela instituição, ela tem uma garantia do FGC ou não, tu não entende se aquela instituição, se o prazo que ele tem é um prazo mais curto de carência ou um prazo um pouco mais longo, se teu dinheiro vai ficar travado e tu não vai ter nenhum jeito de tirar aquele valor sem perder o que tu colocou, né? Então, tu ter um posto de atendimento que a Ascentra tem, ter os especialistas que a Ascentra disponibiliza para conversar e para realmente pegar na mão e te mostrar como é que funcionam os investimentos, quais são as aplicações para aquele momento, para aquele momento do cooperado, para aquele momento da economia, e realmente indicar onde é que ele deve seguir, realmente faz toda a diferença lá na frente, né? Como a gente estava conversando, muito mais do que a taxa que ele pega, uma taxa alta aí pela internet, é saber para onde que essa taxa está indo, né? E também saber se realmente faz sentido pegar aquela taxa para o momento atual. E isso só vai descobrir se tu ter alguém para conversar, para te explicar isso de uma maneira, de forma clara, né? Tem muita pegadinha? Tem bastante. Tem bastante. Não adianta, né? Caiu na internet e o pessoal acaba... Eu vejo que assim, na internet eles fazem tudo ser muito fácil. Né? É tudo muito 5 dicas né? E aí parece que virou assessor de investimento. E não virou, né? Isso. Isso daí a gente tem que ficar muito atento, né? Até o pessoal de casa, porque aquela realidade que aquela pessoa está falando na internet talvez não seja a realidade do cooperado, né? Então, quando ele fala, esse é o melhor investimento para você aplicar hoje, talvez seja para um perfil específico de pessoa, que ele não vai deixar claro naquele vídeo se é o perfil, se é o seu perfil ou não, né? Mas a gente acaba vendo e a gente acaba sendo incentivado a ir atrás disso e acabar investindo, né, nesses investimentos que não vão ser a melhor opção, né, pro cooperado, para a situação dele. E isso acaba prejudicando o mercado todo, né? Porque aí seria um possível cliente que esse negócio de investimento não dá certo. Isso. Acaba prejudicando o mercado como um todo, porque realmente acaba
manchando um pouco a imagem dos investimentos, né? Hoje é muito importante, né, a gente ter algo investido, um valor aplicado, não deixar esse valor parado em conta, muito por conta da inflação, né? Então, a inflação no ano, né, para ter uma média assim, ela está girando em torno de 5% ao ano agora, com referência aos últimos 12 meses. Então, se tu deixou R$100 parado desde o começo do ano, depois de 12 meses, tu tem R$95. Então, olha só, tu deixou o dinheiro parado achando que era uma vantagem ter à disposição a qualquer momento, só que tu acabou perdendo dinheiro, poder de compra. Poder de compra, isso. Tu acaba perdendo poder de compra lá na frente. Então, o investimento, ele é algo que tem que ser tratado, né, desde dos ensinos fundamentais até com o pessoal já mais adulto, ele tem que ser tratado de uma forma da importância que ele tem, né? Então, seja para um curto prazo, seja um investimento de 30 dias, seja para um investimento de 1 ano ou 10 anos, tem que ser conversado e tem que ser feito. Outra coisa, tem valor mínimo para iniciar? Na cooperativa, a gente não tem um valor mínimo, né? Tu já consegue aplicar ali acima de R$5, tu já consegue ter uma aplicação. Então, sim, a partir de R$5 tu já consegue ou colocar numa poupança, né, ir atrás de alguns investimentos, tu já consegue aí a partir de R$5 tu consegue taxas boas e condições boas também para começar a render teu rendimento. E para aquelas pessoas que não têm uma organização tão planejada, tão rotineira, a Centra disponibiliza a aplicação programada. Né? Como é que funciona a aplicação programada? Você determina um prazo, né, uma data, e automaticamente, quando o dinheiro cai na conta, a Centra vai lá e coloca esse valor em uma aplicação. Então, ela automaticamente aplica aquele valor que você determinou, que você não iria precisar naquele mês. Assim que o dinheiro caiu, ele determina para aquele investimento, e assim tu não tem mais Você vai ter que me explicar melhor. Vamos lá. Vamos lá. Todo mês, vamos dar um valor aí, vai. Tá. R$100 por mês. R$100 por mês. Todo mês, vai lá na minha conta, pega R$100 e investe R$100. Isso. E quem que define esse investimento? Esse investimento ele já fica pré-determinado, né? Então ele tem uma rentabilidade fixa, uma rentabilidade, uma porcentagem já, né, determinada que tu vai receber. E aí, todo dia, naquele dia específico que você escolheu, que é o dia que vai cair o dinheiro na sua conta, automaticamente ela vai para essa aplicação já pré-determinada antes, né? Já conversada, já Não, ninguém vai pegar dinheiro na conta de ninguém sem autorização. Exatamente, né? Tu vai saber exatamente quanto que vai render o teu saldo, né? Tu vai saber para onde que ele vai. A questão é que isso vai ser automático, né? Tu não vai precisar esperar chegar no final do mês para ver se sobrou um valor, né? Se deixar pro final do mês não vai sobrar. A gente sabe que o dinheiro na conta acaba voando. Dinheiro na mão é vendaval, Dinheiro na mão é vendaval. Então, a Centra ajuda muito nessa parte para que quando o saldo estiver na conta, ele já seja disponibilizado naquela data escolhida para uma aplicação e aí sim já começar nos investimentos, né? Uhum. E aí ali já vai para o investimento e ali já começa toda aquela parte de juros que você já explicou, mas como é que se constrói daí esses investimentos? Como é que se estabelece quais são os investimentos que são feitos? Sim, eles são os pós-fixados, né? Então ele vai ser o pós-fixado. Não tem muito como acabar variando, né? Porque a aplicação programada ela só tem esse índice, né, que ela vai seguir, que é o CDI. Então ela vai seguir uma porcentagem do CDI. E todo mês ele vai uma aplicação para esse saldo, vai somando, vai acumulando e aí lá na frente, quando precisar, a qualquer momento, tu sabe que tem esse valor lá alocado e tu pode retirar para fazer. E todas aquelas decisões, como por exemplo, questão de carência, tudo isso o cliente já tomou essas decisões antes. Isso, tudo isso, a própria aplicação programada, ela já vem com essa carência determinada, então o cooperado já sabe o prazo que ele pode deixar aquele valor e sabe o prazo que ele pode retirar aquele valor. É praticamente uma parcela de investimento, né? É praticamente uma parcela, isso. Vira como uma conta, né, mensal. Mas às vezes para fazer essa organização tem que ser assim, né? Às vezes é o único jeito, né? De conseguir fazer essa organização. Como é que o cooperado da Centra faz para chegar até vocês? Hoje a gente tem alguns pontos de atendimento, né, que os postos de atendimentos a gente tem aqui em Araranguá, temos 4 em Criciúma, temos 2 em Tubarão, temos também em Sombrio, temos 2 em Sara,
e Orleans também temos, mas também a gente pode ser encontrado facilmente pela internet, né? Pelo Instagram, a gente também tem o Instagram, então pode entrar lá no Instagram, chamar o pessoal lá do Instagram, chamar lá e começar a abrir a sua conta por lá mesmo. Legal. Lucas, obrigado pela participação aqui no AcivaCast. Um abraço. Eu que agradeço. Tudo de bom. A você que acompanhou mais essa edição do AcivaCast, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Lembrar sempre, né, de seguir tanto a Centra quanto siga a Aciva também lá no Instagram, no @AcivaAraranguá.